Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, boa noite a todos. É com muita alegria que nós cumprimentamos cada um de vocês e, em especial, cumprimentamos o nosso presbítero, Adjarva, 90 anos, 9 décadas, bem vividas pela graça de Deus. E nós queremos, nesta oportunidade, meditar na palavra do Senhor, ouvir o que Ele tem a dizer ao nosso coração. Mas façamos isto com fé. Procure exercitar agora um pouco de fé. Ouça as Escrituras agora, como de fato elas são. A palavra poderosa de Deus. Não é de homens, ela é de Deus. Toda inspirada, inerrante, como espada de 2 gumes, ela penetra os mais duros, intransponíveis corações. Não há metal que ela não derreta, não há pedra que ela não espedace. Portanto, abra seu coração. Tenha boa vontade nesta hora para com a palavra de Deus. Vamos abri-la em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler apenas o verso 10, mas sempre vamos estar recorrendo ao seu contexto. Por isso, se você puder, deixe sua Bíblia aberta. Efésios, carta aos Efésios, capítulo 2, verso 10. Eu direi algumas coisas aqui, irmãos, que talvez não agradem a todos. Mas nós, como pregadores, temos um compromisso com a verdade de Deus. Não nos preocupamos, não é essa a nossa visão, de agradar a homens, de falar o que as pessoas querem ouvir, mas de dizer o que está escrito nas Sagradas Escrituras, o que o Espírito Santo fala primeiro ao nosso coração, revela primeiro a nossa mente. E, portanto, tenham paciência e ouçam o que Deus tem a dizer nesta noite. Verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus, nosso Pai, poderoso Senhor, autor das Sagradas Escrituras, Deus que através do Espírito Santo inspirou esses homens, como o apóstolo Paulo, a nos trazer esta bendita revelação. Suplicamos-te agora auxílio, ajuda, condições para falar e ouvir com entendimento a tua boa, agradável e perfeita palavra. Fala-nos ao coração, pedimos-te, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois somos feitura dele. De pronto, nós precisamos dizer e entender que nem todos os homens são feitura de Deus. Não na concepção deste verso, não no sentido
em que ele diz que nós somos criação de Deus. Naquele primeiro momento, quando Deus criou todas as coisas, e dentre elas o ser humano, todos, é verdade, são criaturas de Deus. Todos verdadeiramente foram criados por Deus. Não há um sequer que Deus não tenha feito com as suas próprias mãos. Mas o que o texto nos fala aqui é de um outro momento, de uma nova criação, de um novo nascimento, de uma nova vida. Somos, segundo o apóstolo Paulo, feitura dele. Quero eu que todos aqui estejam nesta condição. Mas se porventura você, no decorrer da exposição dessa palavra, perceber que não é bem assim, eu de pronto lhe faço um convite para desejar ser feitura de Deus. Adjarva, você é feitura de Deus. Você é nova criação de Deus. Esse verso, ele está dentro de um contexto, que é o contexto da salvação em Jesus Cristo. É disto que Paulo está falando aqui. No primeiro capítulo dessa carta, ele falou do plano salvador de Deus para os homens. Ele discorreu mais, teoricamente, sobre esse plano. Ele disse que Deus, antes da fundação do mundo, antes de tudo ser criado, antes da existência dos homens, Deus elaborou um plano para salvar os pecadores. E que neste plano, Ele escolheu um povo de todas as nações, tribos, raças, para ser o seu povo. Paulo chama isso de eleição de Deus, de escolha deliberada de Deus. E aqui de início nós dizemos então que isto não tem nada a ver conosco. Essa escolha de Deus não está em nós ou por nós. Não há mérito sequer em qualquer um de nós que justifique tamanha graça, tamanha bondade, tamanho amor, misericórdia de Deus, Criador de todas as coisas. Ele o fez, primeiro, por amor a si mesmo, para a sua própria glória, e segundo, por causa da sua graça, da sua misericórdia. Se no capítulo 1 o apóstolo Paulo apresenta o plano de Deus, numa versão teórica, quando nós chegamos no capítulo 2, ele está falando desse plano de Deus agora numa versão prática. Ele está dizendo como é que Deus aplicou na história dos homens aquilo que Ele planejou, traçou, desenhou, arquitetou antes de criar todas as coisas. E quando Ele trabalha com a prática, e quando Ele diz como isto se deu, Ele fala como o plano de Deus exige, requer, da condição depravada, da condição perdida que o homem se encontra. Ele diz, no verso 1 do capítulo 2, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar,
do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então esse é o estado dos homens, de todos os homens, antes desta nova criação. Antes de serem feitos, feitura de Deus. Antes de serem diferentes, distintos dentre os demais homens. A condição, então, apresentada aqui pela palavra de Deus, é de que todos os homens estavam perdidos. Por causa, diz o apóstolo Paulo, e ele aqui dá causa a esta perdição, por causa dos pecados, por causa do pecado. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Paulo usa aqui a figura da morte, irmãos, porque é certamente a figura mais cheia de significado para representar a condição do homem sem Deus. É óbvio que essa morte aqui, ela não é física. Afinal de contas, todos os homens sem Deus estão muito vivos, bem ativos, cheios de energia, mas para o pecado. Mas estão mortos por causa do pecado para Deus. O que é o estado de morte? O que é o estado de um morto? O morto, ele não tem qualquer atividade. Não há nele nenhum estímulo. Ele não ouve, ele não fala, ele não sente. Faça o que quiser com o corpo de um morto e nada ele sentirá. Nem mesmo quando os legistas dissecam, nem mesmo como os professores das faculdades de medicina também dissecam o corpo para ensinar aos seus estudantes, nem assim há qualquer reação, qualquer atividade no corpo, morte. É com esta figura que Paulo, então, quer ensinar o estado dos homens sem Deus. São insensíveis, são indiferentes, não há reação nenhuma neles para com Deus, para com as coisas de Deus. Ouvem a palavra de Deus, como alguns aqui estão ouvindo, mas nada entendem com os ouvidos da fé. Olham para as evidências da existência de Deus, para o cosmos, para o firmamento que anuncia as obras das suas mãos, mas é como se nada vissem, porque estão mortos, insensíveis para Deus. É nesse contexto que Paulo está dizendo que aqueles que Deus então recria são feitura dele. Depois de apresentar esta condição do homem, completamente sem esperança, sem perspectiva, qual a expectativa que um morto tem? Qual a esperança mais para a morte? Uma vez instalada, uma vez consumada, o que fazer, doutores? O que fazer, ciência?
com um cadáver. O que serve então isto, se não para ser aberto e estudado, num esforço que a medicina faz séculos a séculos, no intento de descobrir causas desta morte, desta tragédia, deste fato terrível, e que não consegue nunca dar um fim nisto, dar um basta nisto? Que serve um corpo. É aí que Paulo diz, e esta é a expressão seguramente a mais cheia de significado aqui no texto. É uma expressão que o apóstolo Paulo gosta de repetir sempre. Ele diz que o homem nesse estado, ainda que nesta condição, ainda que morto, ainda sem perspectiva, ainda sem esperança, Deus, a expressão que ele usa é mais Deus, mais Deus, mais Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, aí ele volta a dizer, a condição do homem sem Deus, antes de ser alcançado por esta misericórdia, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e isso só pode ser pela graça, por isso que ele diz, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos, entende isso? Porque se está morto, não há nada no morto que justifique esta salvação. É aí que o arminianismo fica sem argumento. É aí que essas teorias de que Deus escolheu os homens, porque ele viu que os homens, lá no futuro, lá adiante, hoje, no século 21, haveriam de crer nele, por isso que Deus os escolheu. Isso cai por terra, não tem sentido. Porque como é que um morto pode crer, se ele está morto? É aí que também a teoria das obras, de que as boas obras, as boas ações, fazer o bem, isto salva, isto justifica. Não, porque quem está morto não pode fazer boas obras. Quem está morto não tem qualquer atividade, nenhuma reação. É graça, por isso que Paulo diz, pela graça sois salvos. Isso se dá, irmãos, quando nós compreendemos a história de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho de Deus, é Deus, segunda pessoa da Trindade. Ele repetiu isso muitas vezes para os homens aqui na terra. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele é Deus. E Ele veio ao mundo em forma de homem. Encarnou-se, tomou o nosso formato, por fora e por dentro. Deus fez isto. Rebaixou-se a esta condição, humilhou-se a este estado, veio até a nossa dimensão, sofreu das mesmas limitações naturais a todos nós, padeceu as dificuldades, das necessidades que nós padecemos.
E há tantas outras que nós não padecemos e que ele padeceu por nós. Ele veio de forma milagrosa, por obra do Espírito Santo. Aqui viveu aqueles 33 anos, ensinando o Evangelho, trazendo as boas novas, as boas notícias, a da chegada do reino de Deus, anunciando o juízo de Deus que se aproxima, chamando os homens então ao arrependimento, à conversão, à mudança de vida, à transformação. E chegando ao tempo determinado por Deus, ele então é preso pelos homens que o acusaram de tantas injustiças e o pregaram numa cruz, como se ele fosse um criminoso. E de fato, no plano de Deus, no desenho do plano salvífico de Deus, ele era o principal dos criminosos, o principal dos pecadores. Não que tivesse feito coisíssima nenhuma, não que tivesse pecado algum, mas porque tomou sobre si, sobre seus ombros, levou sobre sua cabeça os pecados de nós todos. Não só de nós que estamos aqui neste auditório, neste ambiente, neste santuário, mas de toda a humanidade, daqueles que já existiram, dos que existem e dos que ainda existirão, dos bilhões, bilhões e bilhões de pessoas. Ele tomou tudo isso sobre os seus ombros, aquela cruz pesada para a resistência do seu corpo, para o tamanho da sua força. Aquela cruz representava, figurava o peso dos nossos pecados sobre ele. Foi então levantado no Calvário, entre dois criminosos, sendo morto por um tipo de morte das mais terríveis, dolorosas e vergonhosas que a humanidade já conheceu. E interessante que no detalhe dele está no centro daquele Calvário, entre dois criminosos, entre dois assassinos, entre dois ladrões, cheios de pecado. Aquilo dizia então que ele era mais pecador ali do que os dois que o ladeavam. Não que tenha cometido pecado algum, santo, puro, justo, mas porque ele carregava sobre ele a multidão dos nossos pecados. Os dois carregavam os seus pecados, estavam pagando por seus crimes, mas ele pagava pelos crimes dos dois, pelos nossos crimes aqui, irmãos, pelos crimes de vocês e de toda a humanidade, pelos pecados que você ainda teima em cometer contra Deus, pelos pecados revelados e ocultos, por aquilo que você ainda guarda no seu coração, pelos gestos desonrosos que você pratica contra Deus, contra sua família, contra seus amigos e contra a sua própria honra. Ele carregou todos esses pecados e ali morreu, derramou o seu sangue, o sangue que o apóstolo João diz que nos purifica de todo o pecado. Ele ali era o Cordeiro de Deus, imolado, sacrificado. Seu sangue era então aspergido
sobre aquele altar, como sendo o sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Sepultado, sepultamento de Cristo, essa parte poderia ser cortada por Deus, poderia ser evitada. Jesus Cristo poderia ressuscitar ali mesmo da cruz e ser levado aos céus, ali mesmo. Já seria grandioso demais. Mas no plano de Deus ele tinha que descer a sepultura, ele tinha que descer a cova, ele tinha que ser sepultado. Porque, meus irmãos, esta é a condição do homem sem Deus. Se você não tem Deus, você está na sepultura. Na verdade, o mundo é um grande cemitério cheio de sepulturas, de cadáveres, de mortos. Para Deus, Jesus desce à sepultura, porque ainda nos representava ali. E quando Pedro fala disso, ele fala na dimensão do Hades, na dimensão do lugar dos espíritos mortos, daqueles que morrem sem Deus. Jesus vai então, na verdade, ao inferno, destino de todos aqueles que morrem sem Cristo, sem esta bendita graça, sem esta bendita salvação. Mas o plano de Deus não acaba aí. Ainda há a última cena, o último ato, o mais glorioso de todos, o mais extraordinário de todos. Ao terceiro dia ele ressuscita dentre os mortos, ele vence a morte, seus aguilhões, sua prisão, sua cadeia. Ele sai do inferno, ressuscita. Também ali, representando a todos quantos, crendo nele, serão então feitos nova criatura, uma nova criação. E ascendeu aos céus. Veja que Paulo diz isso aqui: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Se estávamos mortos, e Ele nos deu vida, e vida em Cristo, juntamente com Cristo, por Cristo, sem Ele não há esta vida. Então o que há é uma ressurreição. E juntamente com Ele, para ser mais claro ainda, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Porque a obra de Deus, a obra da redenção, ela se consuma, ela se completa com a ascensão aos céus. Jesus, depois de 40 e poucos dias da sua ressurreição, ele ascendeu aos céus, está à direita de Deus Pai, de lá, governando o mundo, todas as coisas. Esse mundo tem governante, esse mundo tem governo, esse mundo tem um rei. Não pense você que ele está desgovernado, parece que está, porque os homens são péssimos mordomos, não sabem administrar as coisas que Deus fez, tão perfeitas.
destruindo tudo, acabando tudo. Mas não acabou tudo ainda não. Ainda não terminou tudo. Porque Jesus tem o controle, Ele tem o governo, Ele está com o cetro de Deus, governando este mundo. E todas as coisas que acontecem, acontecem debaixo da vontade soberana de Deus. Então Ele nos ressuscitou e também nos colocou lá, nos lugares celestiais, é o que Paulo diz aqui. Como feitura de Deus, é assim que nos sentimos. Como nova criação de Deus, é assim que nos achamos, já nos lugares celestiais. E o verso então 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então esse verso, ele está dentro desse contexto, do plano salvador de Deus. Só depois da execução, primeiro do planejamento que Deus fez antes da fundação do mundo, depois a execução deste plano, a prática dele. Só depois disto é que alguns se tornam feitura de Deus, como você, presbítero de Jardim, feitura de Deus. Ou seja, o irmão é distinto de muitos. Como feitura de Deus, o irmão é diferente de muitas outras pessoas. Se nós olharmos para os atos da providência de Deus em nossas vidas, com a devida observação, logo perceberemos que somos diferentes. Como Deus cuidou do irmão. Como o irmão se destacou de muitos outros, inclusive de outros irmãos da mesma fé, que até podem ser mais santos que os irmãos, que o irmão, mais consagrados que o irmão, mais dedicado, compromissado com a causa de Deus, com o serviço de Deus, com a obra de Deus, que o irmão. Mas, como não está em nós, como não é pelo que fazemos, ele nos extingue de outros. Quanta provisão, meu irmão, quantas oportunidades bem aproveitadas. Como nós sabemos de como o irmão ocupou cargos, posições honrosas nesta cidade. Trabalhador, pai de uma família vitoriosa, com muito esforço, com muito suor. O irmão criou seus filhos, os formou, dotando-os de todas as condições para que prosperassem naquilo que escolheram fazer. Tudo isto Deus fez. Tudo isso Deus promoveu na vida deste irmão. Todos nós, então, que somos feitura de Deus, reconhecemos o seu agir, reconhecemos suas dádivas, suas bênçãos, seu favor sempre por nós.
Quantos amigos, quantos colegas, quantos companheiros, quantas pessoas sentaram lado a lado com você e hoje não são feitura de Deus. Deus o distinguiu, Deus o destacou. Deus faz isso porque Ele faz tudo como Ele quer, da forma que quer. Tudo vem dEle, tudo é dádiva dEle, tudo é Ele que nos dá. E não fique, meu irmão, vaidoso com isto. Não fiquemos vaidosos com isto, porque não é pelo fato de sermos melhores que ninguém. Como disse aqui, há tantas outras pessoas melhores do que nós, mas é pela vontade, por decisão soberana dEle. Ele quis fazer assim, Ele quis fazer isto, e louvado seja o nome dEle. Pois Ele é oleiro e nós somos barro. Não é o barro que diz ao oleiro como quer ser feito. Quando ele está na roda do oleiro, é o oleiro quem dá a sua forma, a sua dimensão, suas características, seus atributos. E a uns dá mais, a outros dá menos. A uns faz assim, a outros faz diferente. Tudo é Ele quem faz. Somos feitura dEle, então, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Quanta graça de Deus para muitos de nós. Quanta graça de Deus. Porque, meu irmão, você hoje não está sentado aqui indiferente a Deus. Porque hoje você não está sentado aqui com o seu coração endurecido, fechado para Deus, como talvez alguns aqui estejam. Por quê? Porque Deus fez assim. Porque Deus quebrou o seu coração, derreteu o seu coração de metal, despedaçou o seu coração de pedra, enquanto outros corações que conviveram na sua história, que estiveram ao seu lado muitas vezes, ouviram a palavra de Deus como o gotejar do orvalho numa rocha, ouviram e não entenderam. Por que isto? Porque Deus fez assim. E louvado seja o nome de Deus. Mas deixa eu dizer mais. Se Deus fez isto com você, meu irmão, se Deus fez isto com muitos de nós, Ele pode fazer também com os outros. Ele pode fazer também com aqueles que ainda não são feitura dEle. Há filhos, a netos, a sobrinhos, a genros, a noras, pessoas que sentam à sua mesa, que participam da comunhão com você, na primeira dimensão da criação, como criaturas de Deus, no âmbito, então, do corpo, da carne, mas que não participam desta segunda criação, desta criação do âmbito da salvação em Jesus Cristo. Mas é possível que essas pessoas também sejam feitura de Deus, sejam transformadas pelo poder desse Evangelho, o mesmo poder que transformou a sua vida. E quando meu irmão, e quando meus irmãos, nós lembrarmos destes nossos amigos,
nossos vizinhos, nossos colegas, nossos entes queridos, que ainda não são feitura de Deus. Oremos a Deus, dizendo a Ele: Senhor, assim como o Senhor me fez feitura tua, eu que era tão empedernido, a tua palavra, tão duro para a tua palavra, fazes também com estes, quebra também esses corações, e dissolve a dureza deste coração, porque Deus pode fazer isso. Se fez com você, se fez comigo, se fez com muitos, pode também fazer com tantos outros. E é aí que o apóstolo Paulo, ele diz que Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Lembremos também, Adjar, daqueles que já conviveram nesse meio evangélico com você, daqueles que já andaram nessa mesma fé em Cristo Jesus, mas que hoje estão longe, escorregaram na fé, apostataram da fé, não suportaram as agruras desse caminho, as dificuldades dessa vida com Cristo. Alguns, sendo feitura de Deus, têm voltado, ou voltarão, à casa do Senhor, aos caminhos do Senhor. Mas o certo é que Deus também lhe poupou de tudo isto. Ele te fez diferente também nisto. Porque ainda que voltem, voltarão pelo caminho da vergonha, da humilhação, da dor, coisas que Deus poupou o irmão de passar. Isso é feitura de Deus. E é por isso que Deus lhe concede chegar às alturas dos 90 anos, ainda com vigor de poucos. É por isso que Deus lhe dá a oportunidade, a experiência de ver esse auditório cheio de amigos, familiares, de irmãos, que aqui vieram dizer graças a Deus por sua vida, por sua existência. Tudo isso porque Deus lhe distinguiu, porque você é feitura de Deus, porque você é diferente. E assim, se você quer ser diferente também, se você quer ser feitura de Deus, se você quer participar dessa nova criação, está aqui, no plano salvador de Deus, que pode também alcançá-lo, que pode também fazê-lo de novo, lhe dar uma nova vida, abrir novos horizontes para a sua existência, a salvação bendita, a vida eterna, os atos da providência de Deus, a sua graça generosa, bendita, bondosa, que salva, que nos faz assentar nos lugares celestiais. Tudo isso é uma realidade que pode ser vivida. Basta
que você reconheça que há um plano de salvação de Deus em curso, em curso. Coloque-se no caminho deste plano, coloque-se como alvo desse plano, e você verá como uma nova vida, uma vida que você ainda não experimentou, não conhece, uma vida diferente, uma vida distinta, feitura dele, você então terá. Que Deus nos abençoe pela sua graça e misericórdia.